We're living in a digital world, but only 0.3% of professionals know how to program, how to code. How can we keep going with only 0.3% doing the development work to create everything that the other 99.7% of professionals will need to use in their work? Recently, a group of companies has started to challenge this status quo. These companies are building what have become known as no-code solutions or no-code tools that allow non-technical people to create digital products. In this series of videos, we're going to talk to some of the people behind these companies. These are some of the movers and the shakers that are helping to push forward the no-code movement. Oi, pessoal. Eu sou Maurício Longo, esse aqui ao lado é Alexandre Strack. Nós somos criadores do canal Mundo Exponencial e da comunidade BinoCoder. A gente está aqui hoje para comentar sobre o segundo episódio da série No Code Movers and Shakers, que saiu na semana passada. É uma entrevista com o Arun Saigal, que é o CEO e cofundador da Thunkable. E nós tivemos uma conversa muito interessante a respeito das origens da empresa, a respeito da direção que o movimento no-code está evoluindo e qual a visão dele a respeito do que está acontecendo e do futuro que nos aguarda, né, Alexandre? Essa foi uma conversa muito interessante. Eu não participei dela, né? Foi um dia que, coincidentemente, eu não pude estar presente, então o Maurício fez essa conversa sozinho com o Arun, mas foi uma conversa muito rica e muito interessante. Ele trouxe uns exemplos muito legais que a gente vai comentar aqui ao longo da nossa conversa. E o que é importante? Novamente, a gente está comentando sobre uma conversa que foi feita em inglês, onde a gente não vai fazer julgamento de valor, de qualidade, enfim, a gente não vai mudar o que foi falado lá, a gente está comentando para auxiliar as pessoas que têm dificuldade com idioma inglês. Então, a gente está fazendo o vídeo comentado em português. Mas foi uma conversa excelente e realmente assim, muito surpreendente. Eu gostei muito do que vi. Das que a gente fez até agora e liberou, ela literalmente é uma que se destaca bem, não que as outras não tenham sido muito boas, foram muito boas, mas ele me chamou bastante atenção pela lucidez e pela forma como ele encara o problema. Então, acho que foi uma conversa muito boa. Eu acho que o Arun ele passa uma vitalidade, vamos dizer assim, uma energia em cima do problema muito grande, né? Ele tem uma empolgação muito grande em falar, discutir o problema, né? A questão do no-code, o problema que o no-code vem resolver. Isso é uma coisa que realmente é contagiante na conversa. Então, a gente... É interessante saber que o cara era um pesquisador do MIT, né? Ele estava fazendo pesquisa no MIT quando ele literalmente resolve, junto com um conjunto de pessoas, criar a ferramenta. Enfim, vamos entrar na conversa, não quero desviar, mas essa questão também me chamou a atenção, né? O fato de ele já ser um pesquisador do MIT, está trabalhando com pesquisa quando ele resolve enveredar por esse caminho. Muito, muito legal. Ele é originalmente já um engenheiro de software, né? E trabalhava com Android e ele tinha muito bem a noção de que mesmo para quem conhecia do assunto, não era uma coisa fácil criar um app para o Android. E conversando com os colegas deles, como você falou, colegas de pesquisa e tudo, eles comentaram, né, como seria interessante se houvesse uma ferramenta simples que, sem a necessidade de programação, permitisse que qualquer um criasse um app. E eles literalmente trabalharam nisso como um projeto de pesquisa. E mais à frente, bem mais à frente, é que eles vieram a discutir a ideia de transformar esse conceito da pesquisa deles
em um negócio, né? Então foi o projeto de pesquisa, se não me engano, começou em 2008, pelo que ele contou, mas foi só em 2015 que eles conversaram sobre a hipótese de transformar isso num negócio, né? E então sentaram para discutir as possibilidades, né? É bem interessante isso. Literalmente, a data foi essa, né, que você falou, né? 2008, 2009, ele cita a pesquisa e esse tempo de maturação, digamos, entre as primeiras ideias, né, eles lidando com o problema, até eles resolverem encarar isso como um business, né, como uma abertura de um negócio. E uma outra coisa que me chamou a atenção nessa parte é quando ele fala assim, pô, as pessoas vinham me pedir toda hora para construir um aplicativo, né? E eu achava isso uma coisa que não fazia muito sentido, e ele até deu uma colocação que eu concordo muito. Ele falou assim: normalmente, quando acontece isso, o dono da ideia ele tem muito mais empatia pela ideia, ele sabe aquilo que ele está querendo resolver, ele tem uma visão mais clara. Quando ele vai passar aquilo para um engenheiro de software, para uma equipe que vai trabalhar, aquelas pessoas não necessariamente têm empatia com o problema que o dono da ideia tem, né? Ele falou assim, isso é uma coisa que me incomodava, porque no fim das contas não era o fato de eu não poder fazer o aplicativo, era o fato de eu não conseguir achar natural alguém que tinha as ideias e que tinha o problema ter uma barreira tão grande para conseguir resolver aquilo por uma limitação basicamente tecnológica. E quando eles resolveram fazer a ferramenta, foi porque eles olharam o mercado e viram que não existia aquilo que eles imaginavam que devesse existir, né? Ou tinha ferramentas que eles consideravam que eram muito simples não no sentido de fáceis de usar, mas simples no sentido de muito básicas, vamos dizer, no que conseguiam fazer, ou existiam ferramentas que ainda exigiam que você tivesse que codificar. Então não existia nada naquele nicho, vamos dizer assim, que eles imaginavam que era o que devia estar preenchido, né? Que é o de ter alguma coisa que te permitisse criar algo que fosse, vamos dizer assim, um aplicativo pleno, podendo fazer uso de todos os recursos do telefone, né? Podendo fazer as operações locais sem depender de componentes externos e tal, mas que ao mesmo tempo você não precisasse codificar para você poder criar um aplicativo. E foi aí que eles resolveram, então, transformar aquilo que eles tinham estudado, vamos dizer assim, no projeto de pesquisa, num negócio e criar essa ferramenta que hoje é o Sankapon. Isso foi. Ele frisou isso com muita clareza, e uma coisa que me chamou bastante atenção foi o quão incomodado ele estava com esse problema, né? Assim, como que ele demonstra claramente uma indignação, talvez até, com o fato de como pode ser que alguém que tenha problemas, que saiba o que quer resolver, fique totalmente impactado por não conseguir fazer aquilo que ele precisa fazer. E, por outro lado, as pessoas que conseguem fazer, os engenheiros de software, como você acabou de citar bem, e ele frisou isso também, até para eles não é fácil. Não é, exatamente. A forma de criação do software é difícil até para eles. Ele falou, cara, tem alguma coisa que não está certo nessa história, né? E ele vai além, né? Logo depois ele cita na conversa o fato dele perceber que cada área, digamos assim, tenta fazer uma coisa, tenta ir além, né? Tenta resolver o problema que o outro já resolve, explicando. Os designers trabalham com as ferramentas de design, mas eles gostariam que o seu design tivesse vida e pudesse fazer o que o desenvolvedor do software faz. Aí o desenvolvedor do software faz o software, mas ele gostaria de conseguir fazer um design como o cara do design faz. Aí os analistas de negócio usam e resolvem seus modelos em planilhas, eles gostariam muito que as planilhas pudessem interagir como os caras do software conseguem fazer. E aí o que ele falou assim, ou seja, está tudo muito isolado, né?
ou seja, literalmente como se fossem silos, né, que a gente fala nas organizações das empresas. Ele detectou isso muito claramente na materialização dos produtos digitais, né, da construção do software. E ele fala, as pessoas estavam perdidas, elas tinham a vontade, mas elas ficavam impedidas, elas só conseguiam resolver um pedaço do seu problema, elas ficavam com muita vontade de fazer o pedacinho que o outro consegue fazer. E isso motivou demais. Né? Eu comentei com ele mais ou menos nessa parte da conversa que geralmente as melhores soluções são dadas para as pessoas que têm aquela dor, aquela coceira que precisa coçar, né? Que era o caso dele, né? Que ele estava incomodado com uma coisa e ele foi então buscar a solução daquilo que incomodava ele. E ele exatamente concordou que geralmente, de fato, você quando está resolvendo o seu problema, é que você vai atrás de fazer aquilo que vem a ser a melhor solução, porque você é o seu problema, né? Você vivencia o problema. Que para mim está na linha do que ele mesmo chamou de empatia com o problema. Né? Falou, cara, você tem a ideia, você está sendo incomodado com ela. E aí, pô, você quer poder fazer uma coisa. Por que é que você tem que ficar tão limitado simplesmente porque a tecnologia não avançou até o ponto onde você possa ter as capacidades para fazer? Né? E ele cita isso muito bem. Pois a nossa motivação era conseguir, e continua sendo, entregar uma ferramenta onde qualquer um que tenha uma ideia consiga resolver, consiga criar, né, o seu produto, a sua solução, sem depender literalmente das outras pessoas que antes geravam essa dependência. Ou seja, se você pega a ferramenta deles, você vai, e aprende a usar, obviamente, você vai conseguir criar a sua solução e sem depender de outras pessoas participando do processo criativo. Né? Então, é claro que a gente tem que posicionar, né? Eles fazem um produto, o Funkable é um produto para a criação de aplicativos para Android e App Store. Né? Então, ou seja, ele literalmente, o negócio deles é aplicativos mobiles para essas duas plataformas. Então, se você está buscando fazer aplicativos mobiles para essas duas plataformas, ele pretende te ajudar a resolver esse problema e, de fato, o faz de uma forma bastante interessante. Outro ponto que eu achei interessante, vamos dizer assim, foi que, discutindo a direção do que está se desenvolvendo no cenário do no-code, né? Eu coloquei que a gente está chegando no ponto onde desenvolver um aplicativo não vai ser muito diferente de você criar um PowerPoint, né, uma apresentação interativa. E ele gostou dessa representação e acha que a gente, em um espaço curto de tempo, vamos dizer assim, talvez uns 2 anos, uma coisa assim, a gente de fato estará nesse ponto onde da mesma forma que hoje você faz um PowerPoint com uma apresentação ou você monta a sua planilha Excel, você vai fazer o seu app usando essas ferramentas no-code, como é o caso do Thunkable, mas ele cita, né, tem diversas outras, para atender às necessidades do seu negócio. Né? E ele fala que, na verdade, todas as empresas hoje estão tentando se mover nesse espaço. Né? Esse grande movimento no-code vai nessa linha. Né? E ele traz o número, que é um número até menor do que o número que a gente tem tratado. Né? Ele fala só 1 em cada 1000 pessoas consegue se transformar literalmente num desenvolvedor da forma tradicional. Né? 1 em 1000. Né? Isso é um número menor do que o 0,03 que a gente tem. Né? Então, é 0,001. Né? Então, assim, o que demonstra claramente que é difícil mesmo. Isso é uma das coisas que a gente tem abordado aqui e, obviamente, isso traz uma vantagem muito significativa para quem consegue codificar. Né? E aí ele entra nesse ponto dizendo que realmente as pessoas precisam ter a capacidade para construir, como você falou, de se aproximar do modelo como se você estivesse fazendo um PowerPoint.
Ele fala, tem tantas empresas surgindo e tentando resolver esse problema nos mais diversas formas, e alguns dão um foco mais estreito, outras abrem mais a possibilidade, ou seja, elas podem resolver mais problemas do que outras que se focam em apenas um pedaço do problema para resolver só um tipo de problema, como, por exemplo, o Funkable, que resolve problema de aplicações mobile. Se você quer criar uma aplicação web, não é com eles. Então, cada um tem algumas empresas muito focadas, outras maiores. E o que eu achei legal também foi que ele ressaltou que até as gigantescas empresas que criam software já perceberam isso e estão trabalhando em, cara, como é que eu posso fazer para entregar para a minha base de clientes alguma forma deles usarem aquilo que eu tenho com a mesma filosofia no-code. Né? Então, o que ele pontuou nesse ponto que você fez essa colocação foi justamente o fato de que, sejam empresas pequenas que estão nascendo agora ou empresas muito grandes, todo mundo já percebeu que precisa subir o nível de abstração, entregando ferramentas no estilo no-code, para que você possa trazer mais e mais pessoas para usar as suas ferramentas e, com isso, resolver os problemas que elas têm, que é alguma coisa que faz todo o sentido do ponto de vista de que, cara, a tecnologia chegou num ponto onde é possível você trabalhar num nível de abstração alto, fazendo com que o resultado seja um resultado adequado à criação de software para muitas coisas. Obviamente, não para todas, e tem um pedaço da conversa onde ele fala sobre isso. Ele comenta que a tendência que a gente está vendo é de que as pessoas que estão trabalhando hoje com Excel, estão trabalhando com PowerPoint, criando coisas de negócio, vamos dizer assim, mapas de vendas, cálculos de orçamento, etc., elas têm aquele anseio de poder levar aquilo um pouco além, de que a planilha que eles fizeram tivesse uma forma segura de receber as informações que são input dos seus cálculos, por exemplo, e que a gente precisa levar para essas pessoas que são especialistas nas suas áreas de conhecimento, vamos dizer assim, o poder ou a capacidade de criar esse pedaço, vamos dizer, que está faltando para elas ali, para arredondar aquilo que elas usam, né? E que, em alguns anos, ele tem a expectativa, que é uma expectativa que não é só dele, né? A gente tem visto outras pessoas com a mesma posição, que em alguns anos a maioria das empresas estará desenvolvendo a maior parte do software com ferramentas no-code, e a codificação estará sendo feita pelas pessoas que são especializadas nisso, ou seja, são aqueles 0,3% que... não, 0,3%, né? Que você mencionou ainda há pouco, para fazer aquilo que é realmente novo, aquilo que é uma criação nova, uma resolução de problema novo, para ser plugado, conectado ao que é desenvolvido com no-code. Ou seja, você estaria trabalhando com código para fazer os novos bloquinhos que você vai combinar com os bloquinhos já existentes dentro da ferramenta no-code da sua escolha. Essa para mim, é uma visão de uma lucidez profunda, assim, né? Porque ela literalmente, para mim, está muito alinhada com o que eu pessoalmente também acredito. Eu entendo que nós atingimos um ponto na história da humanidade, na história da digitalização dos negócios, aonde você precisa de mais e mais pessoas para literalmente conseguirem construir isso. E ele falou isso nitidamente ao longo de toda a conversa. E quando ele toca no ponto do engenheiro de software, ele é um engenheiro de software por formação. Então, ele mesmo diz, cara, é óbvio que tem coisas complicadas, muito técnicas, que o no-code não consegue resolver e que talvez nunca consiga resolver, porque não seja esse o objetivo dele. Né? Para isso, existem as pessoas que conseguem construir as soluções programando, literalmente escrevendo código.
E a gente também entendeu isso dentro do produto, né? Ele fala isso, dentro do nosso produto, dentro do Thunkable, nós entendemos que, cara, não dá para a gente resolver tudo com aquele mecanismo que eles usam para você fazer a definição das ações e dos processos, que é parecido com o Scratch, né? Que é uma linguagem, que é um modelo visual onde você arrasta os blocos para construir as lógicas. Ele mesmo fala, se você quer criar alguma coisa muito complicada, aquilo a gente entendeu que aquele não é o formato. Você vai precisar codificar alguma coisa. Então, tudo bem, codifica lá fora, faz talvez uma API, ou faz um outro componente, e a gente vai buscar mecanismos de você plugar isso dentro da nossa ferramenta. Então, aquilo que você não consegue resolver com o no-code dessa forma que nós imaginamos, você então pluga o pedaço de código que precisa ser escrito de uma outra forma tradicional, porque é melhor e mais adequado para resolver o problema. Nossa, isso daí é justamente algo que nós temos falado em vários vídeos, né? O tempo todo. E isso, para mim, é a prova que outras pessoas percebem que o movimento no-code é inclusivo e não exclusivo. Ele é literalmente inclusivo. Ele serve para os programadores e para os não técnicos. Porque os programadores vão poder usar as ferramentas para acelerar e também vão poder usar a sua capacidade de escrever código para estender o potencial daquela ferramenta no code, quando, obviamente, ela permite, né? Porque existem algumas ferramentas no code onde isso não pode ser feito, mas aquelas onde pode ser feito, isso é uma enorme vantagem. Você mencionou o Scratch e tem uma curiosidade aqui, já fora da nossa conversa gravada, a gente, ou melhor dizendo, da nossa conversa publicada, a gente falou sobre esse assunto, né? E não só o Arun, mas outras pessoas que trabalham com ele na Thunkable trabalharam no Scratch, né? No MIT. O Scratch foi criado pelo MIT, né? Pois é, então, e eles participaram da criação, né? Então, não só eles foram inspirados por aquilo, eles fizeram parte do time que fez o Scratch, né? Achei interessante também, como curiosidade. Bom, deixa eu tirar uma dúvida aqui das pessoas, que talvez muitas pessoas que estejam ouvindo a gente não saibam o que é o Scratch. O Scratch é um ambiente criado pelo MIT para ensinar programação para crianças e adolescentes. A intenção era justamente introduzir essas pessoas no mundo da criação de software, mostrando como fazer a criação dos algoritmos, das lógicas e tal. E, obviamente, não serve só para crianças e adolescentes, serve para ensinar qualquer tipo de pessoa que queira aprender a programar. A característica começou com crianças e adolescentes, porque, obviamente, do jeito que eles fizeram, era para você criar alguns pequenos jogos e tal, então tinha muitas figuras que remetia a uma coisa mais infantil, adolescente. Então, o grande barato do Scratch é que você cria a lógica do que você vai fazendo em blocos, né? Então, você vai arrastando blocos e os blocos vão se plugando como se fossem Lego, né? E aí aquilo que você vai montando, então, vai formando a lógica que você dispara para executar. Diga, começa aqui, dali para frente ele começa a executar. Então, é só para quem nunca ouviu falar no Scratch, pode pesquisar aí na internet, vai achar muito conteúdo. Inclusive, tem alguns canais com muitos vídeos falando sobre Scratch. E é uma ferramenta muito legal de você conhecer, porque ela ajuda a entender como é que constrói software, e para quem gosta, e pode até ser uma forma de, nesse tempo de pandemia, com as crianças em casa e tal, pode ser uma coisa que você pode mostrar para o filho e talvez ele curta, porque é uma coisa que permite que você crie coisas, né? Então, é lúdico e é interessante, e não é uma coisa massiva que é chato de fazer. Antes da gente entrar nos exemplos que ele comentou de uso do Thunkable, que são muito legais, eu queria só comentar que ele também chamou a atenção do fato de que isso que a gente acabou de falar agora, que ele mencionou, as pessoas que criam código para estender a ferramenta do code, já é uma coisa que eles estão vendo hoje no Thunkable, né? Então, dentro do grupo de pessoas, né, que usa o Thunkable, isso já vem acontecendo. E uma outra coisa que ele comentou
E isso é uma coisa que eu vi nas suas anotações a respeito da conversa, mas que não tem nas minhas anotações, que foi a importância da comunidade que usa a ferramenta e da interação da comunidade com a empresa para ajudar a definir os caminhos que serão seguidos, sentindo, vamos dizer assim, as dores dos usuários, vamos dizer assim, que eles têm a visão, vamos dizer assim, de para que lado avançar com os próximos desenvolvimentos, né, os próximos features da ferramenta, exatamente aproveitando, vamos dizer assim, aquilo que foi colocado pelos membros da comunidade, né? E isso é interessante que justamente veio ele comentou isso no momento onde você fala da possibilidade de a gente estar falando com os CEOs que estão por trás desse movimento, né? Que até algum tempo atrás é muito difícil fazer isso, ou nas empresas muito grandes, o distanciamento dessas pessoas é realmente uma coisa que dificulta a comunidade de se aproximar deles, né? E não é o que a gente tem percebido claramente no movimento No Code. E aí ele enfatiza isso, né? A importância que ele dá enquanto líder, né, para a comunidade, e ele fala que isso é uma das coisas que mais chama atenção. Tanto é que ele dedica parte da agenda dele a estar na comunidade, a conversar com a comunidade, né? Assim como ele veio conversar conosco, conversa com a comunidade específica de Funkable e com outras comunidades, porque ele entende que o movimento ganha demais com essa abertura que a comunidade tem de um ajudar o outro, de um se preocupar com o outro, de fazer com que, literalmente, as pessoas possam aprender e consigam evoluir mais rapidamente, né? Então, assim, isso daí me chamou bastante atenção e me chamou novamente, me marcou, digamos assim, o ponto onde ele falou da questão da humildade. Ele não usou a palavra humildade, né? Mas ele falou: os líderes precisam estar ouvindo aquilo que a comunidade tem, quais são os problemas que ela está sentindo, quais são as dificuldades que ela tem, seja com a ferramenta que a gente está fazendo, seja para resolver os problemas que eles têm. Porque se eles estão tentando resolver o problema com a nossa ferramenta e não conseguem, aqui tem uma oportunidade. E se eles estão tentando resolver com a nossa ferramenta, e a nossa ferramenta pode resolver, eles não conseguem resolver, eu tenho de novo uma oportunidade. Então, assim, eu achei isso normalmente muito lúcido dele, entender que a construção da ferramenta depende muito da comunidade. Então, o fato de ele estar devolvendo esse tempo, ouvindo e participando e contribuindo, e também dando valor para essa contribuição, é um diferencial bastante significativo. E fazendo aí eu não sei se é um spoiler, porque honestamente eu não me lembro nesse momento se isso foi conversado dentro da entrevista ou fora da entrevista. Mas essa parte, vamos dizer assim, essa opinião dele foi também muito claramente colocada para a gente pelo David da Glide, né? Sim. De que o problema que a comunidade está ali enfrentando é uma indicação clara de qual é o caminho que eles devem seguir para fazer um próximo passo ali para melhorar a facilidade das pessoas interagirem com a ferramenta. O Aaron, inclusive, ele cita que ele considera que essa nova leva, ou safra, digamos assim, né, de empreendedores novos que estão liderando as empresas, ele identifica nessas pessoas essa preocupação, que é uma coisa muito mais recente, né, talvez muito mais desse movimento empreendedor, startups, e tecnologia e inovação, mais rápido, que se acelerou muito mais nos últimos 20 e poucos anos, do que acontecia anteriormente, né? Então, ele frisa isso e ele diz: eu entendo que os líderes eles precisam ter essa preocupação o tempo todo com eles. É fundamental escutar a comunidade, porque a comunidade são os clientes. E, como você citou muito bem,
O David também fala isso né, na conversa que a gente teve sobre a Glide. Vamos entrar nos dois exemplos que o Arun deu. Eu pedi a ele se ele tinha casos para contar onde o Tankable tivesse viabilizado um negócio, né, uma iniciativa. E ele contou dois casos bem interessantes, assim, extremamente diferentes, mas muito interessantes. Um é um camarada no Iêmen que há N anos aí vive uma guerra civil e no decorrer desses anos aí, os lados, as facções que participam aí dessa guerra sabotam, né, as fontes de energia do outro lado. E com o passar do tempo e a frequência com que essas coisas aconteciam, ocorreu uma migração da geração de energia no Iêmen para a energia solar. As pessoas buscando não terem a dependência das fontes de energia externa. E com isso, vamos dizer assim, havia uma série de informações a respeito da energia, para você saber se você ia conseguir ter energia para passar a noite, quanta energia você ia conseguir captar durante o dia, de acordo com o tempo, etc., que você não tinha como saber, você não tinha essa informação. E essa pessoa ela percebeu que poderia haver um aplicativo que fornecesse essas informações para as pessoas, para ajudar as pessoas a lidar com essa circunstância de ter que gerar sua própria energia, né? E esse cara não era uma pessoa técnica, não tinha o conhecimento e, pesquisando a respeito do assunto, encontrou o Thunkable e aprendeu e criou um aplicativo para isso que passou a impactar a vida de mais de 1 milhão de pessoas que se beneficiam daquelas informações que o aplicativo traz para melhorar a sua condição de vida, ao ponto dessa pessoa que fez o aplicativo ter ganho uma condecoração do então ministro de energia do país e tal. E, ao mesmo tempo que beneficiou essas pessoas todas, acabou criando um negócio em torno disso, né? Então, de várias formas diferentes, foi uma coisa transformadora com um impacto muito grande numa região que vinha passando uma situação já muito difícil, né? Cara, essa história de todas as que a gente ouviu em todas as entrevistas até o momento que a gente fez, a gente ainda está fazendo outras. Essa é literalmente muito impressionante de verdade, porque ela é social, né? Ela é uma coisa de um impacto gigantesco, né? Alguém que tenta resolver um problema que afeta a sua própria vida, de novo, voltando àquela história que você falou, né? As pessoas que têm o problema, elas vão atrás de conseguir resolver, ou seja, você tinha a geração da energia agora através da energia solar, mas não conseguia saber quanto de energia você tinha, né? E nem para quanto tempo ela seria suficiente, então ele precisava de um software para fazer isso, não sabia fazer o software, fez o software, começou a usar, ele usando, ele começou a impactar a vida das pessoas e daqui a pouco, quando ele descobriu, outras pessoas estavam usando também o aplicativo que ele tinha feito. A tal ponto que ele falou que já tinham 500 mil pessoas usando o aplicativo. Então, esse é um número significativo. Estamos falando de um aplicativo feito em no-code com 500 mil usuários, né? No caso, o aplicativo feito no Thunkable. Então, é um volume de pessoas usando o aplicativo e mais do que isso, né? Porque você ter 500 mil pessoas usando o aplicativo, sei lá, que é onde você está, redes sociais, trocando fotos, imagens e tal, tem lá o seu valor em termos de informação, de obtenção de relacionamento e tal, mas o impacto na sua vida tende a ser muito menor do que esse do caso citado, porque esse literalmente é energia elétrica, né? Está ligado com qualidade de vida básica, né? É um insumo necessário para você ter vida moderna aceitável, né? Você poder ter luz, ter
usar equipamentos, ter geladeira, ter as coisas funcionando, você precisa de energia elétrica. Então, literalmente, o impacto de um aplicativo como esse é muito forte, né? Então, esse exemplo, ele é... E aonde, né, também, né? Vocês não estamos falando de um aplicativo que foi construído em países onde você tem, digamos, um nível educacional elevado, um país super desenvolvido e tal. Estamos falando do Iêmen em guerra civil, né? Ou seja, é um país que não é um país desenvolvido e que passa por um momento de guerra civil. Então, é um exemplo, eu acho que vai ser difícil alguém trazer um exemplo que supere esse, mas vamos esperar até o fim das nossas conversas. O segundo exemplo, um exemplo interessante, também tem a ver com a pandemia do Covid-19, que foi de uma pessoa que tinha um pequeno comércio e quando teve a questão do início da pandemia, teve que fechar o comércio e quando veio a possibilidade de reabrir o comércio, tinha uma série de requisitos que ele tinha que atender e ele tinha que controlar se as pessoas estavam mantendo distância, etc. Era um requisito da prefeitura para ele poder operar e ele não tinha ideia de como ele ia controlar essas informações, né? Mas para funcionar o negócio dele precisava disso. E aí então ele recorreu também ao Thunkable para criar um aplicativo para fazer esse acompanhamento da movimentação das pessoas na loja dele, para ele poder ter esse controle que era exigido dele para poder operar. Então, você vê que é um caso de uma escala muito menor, mas é um caso também onde a criação do aplicativo viabilizou que aquele negócio continuasse existindo, porque ele só poderia operar se ele fizesse aqueles controles lá que a prefeitura estava pedindo dele. E que eram específicos para a realidade que ele tinha, né? Ele menciona isso muito claramente, que o dono do estabelecimento procurou softwares prontos que pudessem resolver o problema e não conseguia encontrar um software que atendesse às necessidades dele no que ele precisava, ou que atendiam, mas cujo custo era inviável para a realidade do estabelecimento. Então, ele teve que criar a sua própria solução e usou o Thunkable como o caminho para criar isso. O que é interessante é que ele fala que, além dele controlar a contagem das pessoas, entrada no estabelecimento e tal, os resultados eram projetados numa tela onde as pessoas conseguiam acompanhar como é que estava a ocupação do lugar, de acordo com o que ia acontecendo em tempo real, porque, obviamente, eles iam controlando pelo aplicativo e aquilo ia mostrando no telão. Então, isso foi também acho que é um exemplo bem interessante de uma forma de você resolver um problema aonde um aplicativo muda completamente as possibilidades de operação do negócio. Então, acho que também foi um exemplo feliz. Eu acho que, para a gente fechar, a gente podia falar a origem do Thunkable, né? A origem do nome. Verdade. Ele comenta que eles estavam tendo uma conversa, porque vamos fazer uma ferramenta, a gente vai chamar como, né? E eles queriam alguma coisa associável ao pensamento, né? Que em inglês é think, né? O pensar, e eles queriam uma coisa que parecesse uma ação, né? Então, a ideia deles é que você podia pensar, você podia fazer aquilo. Então, if you can think, né? You can thunk, que é a ação de fazer aquilo dentro do conceito deles, que é uma coisa da língua, né? Vamos dizer assim, da língua inglesa, onde você transforma, quando você faz o thunkable, é uma coisa que você pode fazer, né? Essa terminação que você coloca na palavra significa que é alguma coisa que você pode fazer. Então, nesse caso, que a frase dele, do nome, vamos dizer assim, vira meio que uma frase de uma palavra de que é uma ação que você pode fazer. Então, achei de novo, olha que coisa engraçada, né? É a segunda pessoa que a gente fala que monta um nome juntando duas coisas.
O primeiro caso foi o caso do Adalo, que obviamente pegou uma situação completamente diferente, e agora vem o Funkable, que é uma junção, tudo bem que é uma junção ali de palavras, que tem um significado e tal, mas literalmente ele juntou duas ideias, né? A ideia do que você pode pensar, né? E você pode agir em cima daquilo que você imagina promovendo a ação, né? Então, de novo, a junção de duas coisas. Vamos ver quantos mais surgem com essas ideias que vêm de 2 ou 3 lugares, né? O pessoal está com um nível de criatividade elevado. Gente, isso é um resumo da conversa que a gente teve. Foi uma conversa bem interessante. Quem tem condição de acompanhar a conversa em inglês se beneficia, eu acho, de assistir a conversa inteira, porque por mais que a gente comente aqui, a gente não consegue passar os detalhes, né? A gente tenta passar para vocês o sentido daquilo que foi falado e os seus pontos principais, mas eu espero que vocês tenham podido aproveitar e tirar daqui algum enriquecimento para a forma de vocês olharem para o movimento no-code e das possibilidades que vocês podem explorar dentro do que essas ferramentas têm a oferecer. O Arun Sagal foi muito gentil em compartilhar o tempo dele conosco, assim como foi o David Atkin também, que foi a pessoa entrevistada do primeiro episódio. E você já pode assistir também o terceiro episódio, que já está disponível, que é o episódio da conversa com o Emanuel Strasnov, da Bubble. Isso. Em breve a gente vai ter um comentário a respeito desse também. Como eu já tinha falado antes, e o Maurício acabou de frisar, uma dica talvez para você assistir o vídeo em inglês, se você tem maior dificuldade com o idioma, é ligar as legendas, mesmo que elas estejam em inglês, né? Ou seja, ali você liga o caption ali e isso vai talvez te ajudar a conseguir acompanhar melhor. Ou então, vai ouvindo devagar, pausa, escuta novamente, porque a grande diferença de você escutar a pessoa falando é porque você consegue capturar o que nós aqui não vamos conseguir repetir, que é a emoção dele falando, a forma, o entusiasmo e tal, porque somos nós comentando sobre ele. A gente pode tentar dizer para vocês o tipo de entusiasmo que ele estava apresentando, mas quando você vê, você vai poder perceber o que vai tocar em você, talvez não é o que tocou na gente, e isso é enriquecedor, então vale muito a pena assistir e ver uma outra visão em volta do mesmo movimento no-code, diferente do Adalo, agora Thunkable, e como o Maurício falou, já está disponível o com Bubble, que também é uma conversa, eu diria, muito, muito, muito interessante. Então, a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal, até lá.